Graça e paz, boa noite, tudo bem? Aqui quem vos fala é o pastor William Johnny. Estamos falando aqui da Biblical Church, Unidos com Cristo, para mais um culto nessa noite, para aprendermos cada vez mais da palavra do Senhor, para aprendermos cada vez mais do seu reino, do seu governo. Estamos aqui aptos para aprender aquilo que o Espírito Santo nos direcionar nessa noite. Cada dia mais o Senhor tem nos ensinado, cada dia mais o Senhor tem derramado do seu amor, da sua graça sobre as nossas vidas. Cada dia mais Ele tem em se entregado para nós podermos compreender e colocar em prática o seu verdadeiro evangelho. Glória a Deus, aleluia. Boa noite. Minha voz tá legal, tá no ponto bom. Vocês estão entendendo bem? Tá tendo um retorno legal aí? E compartilha aí essa live da Biblical Church. Se interage aqui com a gente também nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Domingo. Estamos exatamente às 7h10, dia 14, de fevereiro do ano de 2021. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês aí que estão nos assistindo, que vão nos assistir, não só hoje, mas no decorrer da semana, Glória a Deus. Seja bem-vindo ao canal aqui, seja bem-vindo ao Facebook. Você que não é inscrito, se inscreve ainda aí no canal da igreja, Biblical Church Unidos com Cristo, Uma boa noite ao Wilson Ribeiro, que está assistindo a gente, nosso membro aí, glória a Deus. Com certeza está assistindo junto com a Pri, nossa amada também aí, glória a Deus pela vida desse casal abençoado, minha esposa, meus filhos. Daqui a pouco os mais irmãos vão estar entrando aí também, Graças a Deus as nossas lives têm se achegado no Haiti também lá. Temos irmãos do Haiti que estão compartilhando, que estão aprendendo juntamente conosco uma palavra. Oi tia, boa noite, tudo bem? Minha tia lá de Fortaleza também está assistindo juntamente com a gente, tem transmitido lá também, tem compartilhado. Que Deus abençoe a cada um de vocês, Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus possa entrar nessa noite no coração de cada um de vocês, que o Espírito Santo venha conversar com cada um de vocês nessa noite. Hoje, aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração foi sobre, que a gente vai estar conversando aqui, que é sobre paternidade. Paternidade. Nós, como os filhos de Deus, temos que entender que Deus, Ele não é só um Deus de justiça, um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de bondade, Mas Ele é um Deus Pai. Temos que compreender que Deus, Ele é nosso Pai. É nosso Pai. São poucas as ministrações que a gente vê disso, que a gente vê Deus como um Pai. E o que a gente tem aprendido é que Deus, além de ser tudo isso que Ele já é, que é onipotente, onipresente, onisciente, que está em todos os momentos, tem toda a sua glória, tem todo o seu poder. A gente vê muito a Bíblia dizendo isso, principalmente nas antigas escrituras. Mas quando Jesus veio agora revelado exatamente isso, Jesus se despiu da sua glória, se despiu do seu reino, Ele se fez homem, assim como eu e você. Ele veio mostrar o quê? A paternidade desse Deus, a paternidade do Deus Pai. Entendam? Às vezes a gente tem muita confusão na nossa mente. Eu tinha muito isso, amados, vou confessar para vocês. Que eu via muito Deus como um Deus rigoroso, um Deus de justiça, Senhor dos senhores, Deus da guerra, Tinha muito medo de Deus, para falar a verdade. Mas, no decorrer da caminhada cristã, porque todos os dias nós aprendemos cada vez mais, isso foi mudando, porque eu fui aprendendo, eu aceitei compreender a palavra de Deus, conforme ela está escrito aqui, e fui entendendo que Deus, além de ser tudo isso, Ele é um Pai, Ele é o nosso Pai. E principalmente quando eu me tornei pai, que aí, graças a Deus, hoje a gente tem 3 filhos, que é o Brian, o Josué e a Esther, que está para vir. Eu entendi, comecei a compreender um pouquinho do que é ser um pai. Um pouquinho, vou colocar em 1% de tudo, E aí eu compreendi o versículo da Bíblia que diz: se nós que somos maus
temos a descendência do mal, temos o pecado em nossa vida, damos o que há de melhor para os nossos filhos, imagina Deus que é bom. Entendam isso? Boa noite, Brian. Entendam isso? Então eu compreendi que Deus, Ele é um Deus Pai. Só que como todo pai, Ele não vai dar sempre tudo aquilo que o filho quer. Mas como todo pai tem que ensinar os seus filhos no caminho que eles devem andar, no caminho correto. Ensinar os seus filhos como eles devem andar, como eles vão crescer. Criar exatamente o quê? Uma estrutura, um caráter. A gente não vai mudar a personalidade dos nossos filhos. Entendam isso? Mas a gente vai, através da personalidade deles, guiá-los no melhor caminho possível. Para que lá na frente eles tenham o quê? Uma família e também assim executem aquilo que aprendeu conosco, só que agora melhor ainda. Então Deus deixa nós, filhos dele, passar por momentos de dificuldade, passar por momentos de tribulações, passar por momentos de tristezas, mas também nós passamos por momentos de alegria, por momentos de bonança, por felicidade. Quando compreendemos que nós estamos no cuidado do nosso Pai. Compreende? Então, uma coisa que eu sempre falo aqui nas nossas lives, que o amor e a correção caminham juntos. Que o amor e a correção caminham juntos. Porque se nós amamos os nossos filhos, nós precisamos corrigi-lo assim quando eles erram. Entendam? E assim Deus também faz conosco. Por quê? Por amor. A gente não vai deixar o nosso filho maltratar alguém, ou dar um tapa na cara de alguém, ou brigar com alguém. Porque nós não queremos que eles cresçam assim, mas queremos que eles cresçam o quê? No melhor caminho possível. E assim é Deus conosco. Então quando eu aceitei que Deus é um Deus Pai, a minha vida começou a mudar. Muito, muito mesmo. Demais, amados, demais. Porque eu não comecei a ter medo de Deus, mas sim comecei a ter respeito. E antes de entrarmos na palavra, né, que é gostoso já estar falando da palavra de Deus e compreendendo e entendendo, porque o Espírito Santo vai nos trazendo, a gente vai compartilhando para vocês e a gente vai aprendendo também isso. Mas vamos estar orando primeiramente, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós entramos, Senhor, na sua presença nessa noite, Pai. Pedimos, Senhor, perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor, pelos nossos erros. Nos perdoa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Rei da Glória. Nos ensina, Pai, da Tua palavra nessa noite. Nos ensina, Senhor, das Tuas Escrituras nessa noite, Pai. Estamos aqui, Senhor, de mente e coração aberto para compreender, para entender, para viver, meu Pai, aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, através do Teu Espírito Santo. Espírito Santo, te convido a estar nessa live, te convido, Espírito Santo, a estar aqui ministrando a vontade do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Em nome de Jesus. Aonde a minha voz esteja chegando, meu Pai, que o Senhor venha abençoar cada um, Pai, dos Teus filhos, Senhor. E aquele ainda, Pai, que não é Teu filho, Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa, Senhor, entrar na mente e no coração. Entrar, Senhor, nas mais profundezas do coração, meu Pai. E tocar, Senhor, lá no fundo. E que ele venha aceitar a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Em nome de Jesus, pois a Tua palavra diz, meu Pai, que se nós cremos, nós ouvimos a Tua voz, Senhor. E se a Sua voz penetrar, Senhor, no nosso coração e penetrar na nossa mente, meu Pai, nós seremos transformados, nós seremos mudados, porque é o Senhor que está agindo dentro de nós. Assim nós Te louvamos e assim nós Te agradecemos, meu Pai. Em nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém? Aleluia, Jesus. Quero convidar a vocês a estar abrindo a palavra de Deus no Evangelho de João. No Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Aleluia. Diz assim, Jesus: eu testifico de mim mesmo. Eu testifico de mim mesmo. E o Pai que me enviou também testifica de mim.
Então eles lhe perguntaram: onde está o teu pai? Respondeu-lhe Jesus: não me conheceis a mim e nem a meu pai. Se conhecesseis a mim, também conhecereis o meu pai. Proferiu ele essas palavras no lugar gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aqui Jesus está falando perante ao templo, está conversando, debatendo, vamos colocar assim, com escribas, com os doutores da lei. E ali Jesus, agora ele fala da autoridade que o Pai deu para ele e fala o quê? Do Pai. Fala do Pai dele, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Jesus agora fala que ele está no Pai e o Pai está nele. Olha que interessante, amado. A Bíblia diz, a Bíblia nos ensina, bem antes de Jesus ser batizado, as cartas dos evangelhos não se refere de Jesus falando com tanta afirmação, com tanta clareza, que Deus era o seu Pai. Mas Jesus, ao completar a sua idade de 30 anos, ele é batizado no Rio Jordão através de João Batista. E quando ele é batizado, primeira coisa, João também não conhecia Jesus. Mas quando ele é batizado, quando João vê Jesus e ele é batizado, a Bíblia diz que o Espírito Santo se tomou Jesus. O Espírito Santo pousou em Jesus. O Espírito Santo agora habitou em Jesus. Jesus, quando ele veio para a terra, quando 1 João fala que o Verbo se fez carne, Jesus era apenas o quê? Criatura. Mas é forte. 1 João não, desculpa. Em João capítulo 1 diz o quê? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Então, no princípio, ele era o Verbo. Antes de tudo se formar, Jesus já estava ali com o Pai. Jesus já caminhava com o Pai. Antes de fazer a criação do mundo, antes de fazer Adão e Eva, ele já estava com Deus. Como em João diz. Só que agora a Bíblia fala o quê? Que o Verbo se fez carne. Ele não fala que o Verbo se desceu como Espírito, mas fala que se fez carne, ele se tornou o quê? Se tornou homem. E não vemos nenhuma menção na Bíblia que Jesus, antes de ser batizado, antes dele descer ao Jordão, ali com João, antes de João batizá-lo, a gente não vê nenhuma menção de ele dizendo de Deus como Pai. Por quê? Porque até aquele momento ele era o quê? Criatura. Mas ele tinha convicção no seu coração de quem ele era. Mas ele não poderia blasfemar antes de começar aquilo que Deus já tinha colocado no coração dele. Jesus teve um tempo, naquela época existia o quê? Um tempo para aprendizagem até ele se tornar mestre. Tinha um tempo. Não quero entrar nessas questões judaicas para não confundir a cabeça de vocês.
Mas tinha um tempo. A Bíblia diz que Jesus sempre o quê? Estava no templo aprendendo cada vez mais das Escrituras Sagradas, aprendendo a Torá. Tem um costume judeu, o judeu tem um costume que quando a criança nasce até os 12 anos, eles ensinam o quê? Os seus filhos as leis do Torá. E eles têm que decorar essa lei. E aí eles fazem uma prova com 12 anos, para ver se eles são aptos a passar por essa prova, para que um dia eles se tornem o quê? Mestres, rabinos, conhecedores da palavra. Dos 12 aos 18 é outro tempo, e dos 18 aos 30 são outro tempo. Então Jesus passou ali os seus 30 anos o quê? Aprendendo das Escrituras, aprendendo da palavra, mas vivendo já a sua palavra. Agora, quando João o batiza ele, põe as suas mãos sobre ele, João era um nazireu. Nazireu é uma pessoa escolhida, separada para o Senhor. E sobre ele tinha uma unção de Elias. E quando ele ali batiza agora Jesus, ele transfere da unção que ele tinha para Jesus. Era necessário fazer essa situação. Era necessário Jesus ali ser batizado, era necessário Jesus agora ali morrer como homem, mas nascer agora como Cristo. É uma loucura isso, não é, Matos? É uma loucura. Mas é o que a Bíblia diz, não sou eu que eu digo, é o que a Bíblia diz. Ele agora ali, como João fala, que o verbo se fez carne. Agora ele mata as suas vontades carnais e nasce agora o quê? Como Cristo. Para trazer as boas novas. Agora ali se cumpre o quê? As boas novas do Pai. É muita loucura isso, amados. E a partir daquele momento, João vê descer sobre ele o Espírito Santo de Deus. E ali o Senhor ele é batizado com água e com fogo. Com a presença da glória, com a presença do Espírito Santo. É loucura isso, amados, eu sei. Mas não sou eu quem falo, é a Bíblia quem diz. E agora Jesus começa o quê? A caminhar de uma maneira diferente. Porque agora Jesus não caminha mais agora segundo as suas vontades, mas Jesus caminha agora segundo a vontade do Espírito Santo que habita nele. Entendam, amados? O batismo nas águas é quando você nega suas vontades e aceita o plano e o propósito de Deus na sua vida, e agora quem guia a sua vida não é a sua alma, não é a sua carne, mas é o Espírito que está em você agora, que toma posse de você, e você começa agora a caminhar segundo a vontade de Deus para concluir o plano e o projeto que Ele sonhou na sua vida. Compreende? Ah, pastor, mas isso que você está me falando não tem muito nexo, não tem muita loucura. Olha, eu vou te falar uma coisa. Quando Jesus está no Getsemane, qual que é a oração que ele faz? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas que não seja feito conforme a minha vontade. Entendam? Compreendam isso, amados? Jesus, quando ele está no Getsemane ali, no vale do Getsemane, que ele chama alguns discípulos para estar orando por ele, porque o momento dele era chegado. Ele está tendo um conflito entre a alma e o espírito, entre a sua vontade e a vontade do Pai. Por isso que ele faz essa oração. Há um conflito porque Jesus, a sua carne não quer ser crucificada, mas o Espírito quer ser crucificado para que hoje eu e você pudéssemos ter a salvação. Por isso agora, quando nós somos batizados, por isso agora, quando nós aceitamos a palavra de Deus, por isso agora, quando nós declaramos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, nós temos que viver em novidade de vida. O que é viver em novidade de vida? É levando as boas novas de Jesus, através de nossas ações. Jesus agora muda totalmente o quadro, porque agora ele está cheio do Espírito Santo. Ele está cheio da presença, ele está cheio do poder do Espírito Santo. A Trindade está formada, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Compreendam isso, amados?
Agora Jesus começa o quê? A manifestar o reino e o governo do seu Pai na terra. E uma das coisas que ele começa a manifestar o quê? É a paternidade. Jesus, ele sempre se refere a Deus como Pai, como seu Pai. Porque ele aceitou os planos e projetos do seu Pai na sua vida, e agora ele está no Pai e o Pai está nele, para que se cumpra agora todo o propósito de Deus na terra. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz o quê? Que o Espírito Santo de Deus sonda a nossa mente, o nosso coração, e leva os nossos pensamentos ao Pai, e sonda a mente e o coração do Pai, e traz os pensamentos dele a nós. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos para a nossa vida. Compreendam? Deus tem um plano, tem um propósito na vida de cada um. Você faz parte do corpo de Cristo, mas para cumprir um plano e um propósito aqui nessa terra dele. Compreende, amados? Você foi chamado para viver na presença, na plenitude, na graça, na glória de Deus, manifestando o reino e o governo e sua autoridade. Mas para isso você tem que aceitar. Que agora você não é mais, agora você não tem o controle mais da sua vida, mas você entregou a sua vida totalmente plena ao poder de Deus, ao poder de Jesus, ao poder do Espírito Santo. Olha aqui o que diz aqui o capítulo 8 de João, no versículo 19. Então lhe perguntaram, onde está o Pai? E respondeu-lhe Jesus, não conheceis a mim e nem a meu Pai, porque se conhecesseis a mim, também conhecereis o meu Pai. Proferiu essas palavras no lugar gasofilácio, quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu porque ainda não era chegada a sua hora. Olha, quando agora ele está cheio do Espírito Santo, ele aceitou o plano e o propósito que Deus escolheu para ele. Ele está falando no templo sagrado, perto de escribas, perto de mestres da lei, doutores da lei, fariseus. Isso, perante ao templo, naquela época, perto do gasofilácio, ensinando no templo, isso era uma blasfêmia. Blasfêmia. Mas sabe por que ninguém fez nada? Porque Jesus estava aqui, cheio do Espírito Santo de Deus. E porque não era chegada a sua hora ainda. Era necessário ele falar, era necessário ele estar pregando o reino e o governo de seu Pai naquele templo. Se fosse qualquer outra pessoa que não continha o Espírito Santo, seria o que? Apedrejado até a morte. Por isso era blasfêmia contra a lei de Moisés. Ele estava indo contra a lei de Moisés. Mas Jesus está fazendo o quê? Está falando do reino do seu Pai, do governo de seu Pai, cheio da autoridade do Espírito Santo. Então Jesus reconhece, e quer que nós também reconhecemos o quê? Que nós temos um Pai. Paternidade. Eu tenho um Pai, você tem um Pai. E esse Pai quer nos ensinar a como vivermos nessa terra, o seu sonho e o seu projeto. Como eu disse no culto passado, se você não tem uma referência de um Pai, olhe para Jesus. Porque Jesus fala, o Pai está em mim e eu estou no Pai. Jesus é a nossa referência nessa terra. Amados, vocês precisam entender que nem eu, nem você, nenhum homem é referência para nós. Não temos que orar para o homem como referência. Entendam isso. Isso é muito forte que eu estou falando. Nós podemos o quê? Olhar e admirarmos, né? Nossa, que legal aquele cara, eu admiro ele pela postura dele, do jeito que ele é. Mas aquele homem também é falho, ele erra. Da mesma maneira que eu erro, da mesma maneira que você erra. A Bíblia diz que cada mal tem o seu dia. Então, algum dia a gente vai errar. E se nós nos apegarmos a alguém como uma adoração, como um ídolo, a gente vai ser frustrado. Como eu já me frustrei.
Por quê? Porque o meu exemplo tem que ser Cristo. Eu tenho que estar pautado a minha vida segundo a Cristo. Porque Cristo nunca falhou e nunca vai falhar. Cristo tem que ser o quê? O nosso exemplo. Você admirar alguém, achar alguém uma atitude legal é uma coisa. Mas você tem que se espelhar em quem? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Entende isso, amados? Nós temos que nos espelhar em quem? Em Jesus. Ele é em que nós temos que olhar e espelhar, não no homem. Porque o homem é falho, o homem ele é pecador. Entendam isso. Jesus é o nosso modelo de vida nessa terra. Vamos continuar falando aqui de paternidade. Primeiro ponto, então. Temos que compreender e entender que nós temos um Pai. Deus é o nosso Pai. Deus, ele olha para nós como filho. Precisamos agora colocar no nosso coração, eu tenho um Pai. Eu tenho um Pai. Deus é meu Pai. Amado, a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para matar a sua fé, ele veio para roubar a sua paternidade e ele veio destruir a sua vida. O diabo, ele quer colocar o quê? Uma máscara, ele quer colocar algo que você não veja, que Deus, ele é seu Pai. Compreendeu? Ele quer tirar, ele quer ofuscar isso. Mas a partir do momento que você entende o que a Bíblia diz, que Deus, ele é um Pai, ele é teu Pai, e você começa agora a compreender que você tem um Pai, em quem você pode confiar, em quem você pode orar, em quem você pode buscar com todo o seu coração, você vai viver uma vida completamente diferente. Uma paz interior. Uma paz interior. Aí você vai compreender o quê? O que o Salmo 23 diz? Ou o que o Salmo 91 diz? Mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque o Senhor está comigo. Por quê? Porque você entende que Deus, ele é o teu Pai. Pode cair 1000 à minha esquerda, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Por quê? Porque você entende que ele é o teu Pai. Nenhum pai de amor quer desejar mal para o seu filho. Nenhum pai que ama quer ver o seu filho na lama. A gente pode pegar o exemplo do quê? Do filho pródigo. Não é? Jesus começa a contar ali sobre o filho pródigo. Que o filho pródigo queria quê? A sua herança. Queria receber a sua herança. Porque ele tinha uma visão de que se ele emprestasse o dinheiro, ele ia ter um retorno, ele se tornaria mais rico do que o seu pai. Olha só, para você receber uma herança, primeiramente, os seus pais têm que morrer. E ele chega para o pai dele e fala, pai, dá-me parte da minha herança. Imagina um pai ouvindo isso, espera aí, mas para você receber uma herança, eu preciso morrer para você receber. Você quer que eu morra para você receber? Você está mais interessado nos bens do que eu tenho do que em mim, filho? Olha só o que o filho pródigo acaba falando para o seu pai. Jesus está o quê? Ilustrando ali. Mas aí, como ele ama o seu filho, o que ele faz? Tá bom, se você quer, tá bom. Eu te dou eu te dou a sua parte. E ele entrega a parte e o filho vai para outros lados, vai curtir, compra roupa, empresta dinheiro, gasta tudo. Amigos aparecem. Compreendam isso? Há uma ilusão do mundo, uma ilusão. O diabo, ele quer o quê? Iludirmos nós cada dia mais. O diabo quer criar uma ilusão para que nós não venhamos a viver os sonhos do Senhor nessa terra. Ele quer nos iludir cada vez mais. Ele quer manipular quem nós somos perante Deus. Porque quando nós compreendemos quem nós somos perante a Deus, que nós somos filho do Deus vivo, do eu sou, e começamos a manifestar o seu reino e o seu governo, já era. Sabe por quê? Porque agora a gente vai começar o quê? A saquear o inferno.
a saquear o inferno, a salvar vidas para Jesus, porque nós compreendemos isso. Então somos um problema agora para ele. E é isso que ele não quer, arrumar problema. Entendam isso, amados. E aí o filho pródigo vai, gasta toda a sua fortuna e volta agora. Ou melhor, ele não volta, né? Ele acaba virando um mendigo. Ele não tem mais dinheiro. Os seus amigos que gastaram todo o dinheiro que ele tinha não ajudam mais. Ele está sobre si. E aí ele vai arrumar um emprego numa fazenda para cuidar de porcos. Só que o rapaz ali não tinha dinheiro para pagar ele. E o que acontece? Falou assim, o que eu posso te oferecer? Pode trabalhar e comer junto com os porcos. E ali ele começa a comer, junto com os porcos, da mesma comida. Isso para o judeu naquela época, principalmente naquela época, era uma humilhação. Para vocês compreenderem a que nível que chegou. Só que, aí ele lembra de seu pai e fala, pô, os empregados da casa de meu pai tomam banho, comem, dormem, ganham bem. Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou falar para o meu pai arrumar um trabalho ali para mim. E eu vou trabalhar, porque é melhor eu trabalhar do que eu estar vivendo essa situação. Porque eu vou ter onde dormir, vou ter onde comer, vou ter o banho. E sabe o que acontece naquela passagem, amados? Quando ele volta, todo moribundo, fedorento, e o seu pai, um servo veio e fala assim, olha, lembra aquele seu filho que estava perdido? Ele retornou. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece, amado? O seu pai, na hora que vê o seu filho, ele não vê que o seu filho, na verdade ele vê que o seu filho está sujo, está moribundo, está fedorento, mas o amor é tão grande de um pai pelo filho, que ele vai de encontro correndo e abraça o seu filho. E fala assim, ó, aquele que estava morto ou aquele que estava perdido renasceu, ressuscitou, voltou para a minha casa. E sabe o que seu pai faz? Manda ele tomar um banho, põe uma túnica nova, uma roupa nova, põe um anel de seu dedo. O anel quer dizer o quê? O compromisso, o retorno, a esperança voltou. E manda fazer uma festa agora, porque o que estava perdido foi achado. Olha que amor que é esse. Que amor! Então, se nós temos um pai, se Jesus dá um exemplo de uma parábola assim, do filho pródigo, imagina Deus que é bom, que nos ama incondicionalmente. Imagina se nós agora entendemos que nós somos filhos de um Deus de amor. E agora a gente cria respeito por Ele e começa a viver o quê? O seu verdadeiro evangelho, a sua palavra. Provérbios capítulo 1 diz assim, ó. Vamos lá? Provérbios capítulo 1, para não ficar nas minhas palavras, né? Mas aqui nas palavras do Senhor, porque essa é a palavra de vida. Provérbio capítulo 1, versículo 7, diz assim, ó. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor. Sabe o que quer dizer o temor do Senhor? O respeito ao Senhor. Respeito. Não é ter medo, mas sim ter respeito ao Senhor. Ter respeito ao seu Pai. Quando você respeita ao seu Pai. Entende? É o princípio do saber, é o princípio da sabedoria. Quando você está apto agora a entender a sua sabedoria, a querer compreender e a viver essa sabedoria, e deixa o seu pai o quê? Ensinar. Se você respeitar o ensino que a Bíblia diz, se você respeitar a sabedoria que o Senhor escreveu aqui, respeitando isso, você vai viver como nunca viveu nessa terra. Mas se você desprezar, você é louco. É o que a Bíblia diz. Mas os loucos desprezam a sabedoria. Quando você despreza a sabedoria da parte de Deus, você começa a ouvir a sua própria sabedoria. Eu acho, eu posso, eu quero. Você não deixa Deus mais trabalhar. E isso te leva ao quê? Ao pecado. Mas quando você está apto a ouvir a palavra de Deus, quando você tem
exatamente a vontade de ler a Bíblia, de buscar a palavra, de orar, de estar na presença dele, ele te ensina cada dia mais como viver uma vida nessa terra como verdadeiro filho de Deus. Amém? Compreendem isso, meus queridos? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Em João, no mesmo versículo aqui, ó, no capítulo 8, no versículo 12, vamos voltar um pouquinho. Diz assim, ó: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Se nós pegarmos Jesus como nosso exemplo e começarmos a colocar em prática aquilo que Jesus ensina nas suas escrituras, nós vamos ser a luz do mundo. Entendam? Nós traremos vida às pessoas que necessitam. Não por nós, mas porque Jesus está em nós, nós estamos nele e ele está conectado no Pai através da Trindade, do Espírito Santo de Deus. Resumindo, nós somos um espelho que reflete Jesus ao próximo. Porque as nossas ações, o nosso caráter, determina que nós somos filhos de um Deus de justiça. Muitas vezes nós compreendemos que a justiça de Deus é uma justiça, como eu posso pronunciar aqui? Se alguém pisa em nós, muita gente fala assim: mas Deus vai fazer justiça. Deus vai fazer tal coisa, porque Deus é um Deus justo. Mas entendam, amados, que Deus não paga o mal com o mal. Compreende isso? Imagina o tanto de mal que você já fez e você gostaria que Deus te pagasse da mesma forma como você fez mal para alguém? Mas a justiça de Deus é misericórdia. Justiça e julgamento são duas palavras completamente diferentes. Vai chegar uma época que o Senhor Deus vai o quê? Julgar a sua igreja. Vai separar o trigo do joio. Mas a justiça de Deus tem a ver com o quê? Misericórdia. Porque Deus ainda tem misericórdia de nós. Mesmo nós, como sendo filho de Deus, erramos com Ele. Entendeu? É forte isso. Julgamento e justiça são duas coisas totalmente distintas através da palavra de Deus. Jesus, ele fala assim, ó: eu não vim para julgar o mundo, mas eu vim para salvá-lo. Compreende, amados? Vai chegar uma época que Deus vai vir julgar. Mas não o mundo, porque o mundo já estará perdido. Mas vai vir julgar a sua igreja. É o que a Bíblia diz, não sou eu quem o falo. Vai vir julgar aqueles que se dizem filhos de Deus. Vai vir julgar aqueles que usurpam da sua palavra para benefícios próprios. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25 fala da parábola do quê? Das 10 virgens. 5 prudentes e 5 imprudentes. 5 que tinham o óleo para acender os seus candelabros e 5 que não tinha, só tinha um candelabro, mas faltava o óleo. E quando ficou sabendo que Jesus veio, foram tentar comprar, mas não acharam mais. Jesus está falando o quê? Daqui da igreja. Aqueles que têm o óleo irão subir, mas aqueles que não têm o óleo irão para o fogo da eternidade. Não sou eu que diz, amado, é a Bíblia. A Bíblia diz isso. A Bíblia fala tudo que nós precisamos e queremos saber. Basta a gente querer buscar a sua palavra e compreendê-la e pedir ao Espírito Santo que nos ajude. Em breve nós faremos aqui algumas ministrações para compreendermos quem que é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, a trindade do Espírito Santo de Deus. Ele é muito, muito, muito importante, porque é Ele quem faz o intermédio
Ele é quem faz o intermédio de nós se achegarmos perante a Deus e de Deus se achegarmos perante a nós. Se nós estamos aqui falando hoje de Jesus, é porque quem nos ensina não é eu, não é minha esposa, não é quem ministre, mas quem ensina a sua palavra é o Espírito Santo de Deus. A partir do momento que eu colocar o meu conhecimento e passar para vocês, não é mais culto, mas sim uma palestra. Compreenderam, amados? É o Espírito Santo de Deus quem ministra a palavra. Compreende isso, amado? É uma coisa que eu sempre enfatizo. Estamos aqui. Aquilo que o Espírito Santo fala para mim, eu passo para vocês. Compreende? Porque eu estou aqui para aprender também. Cada dia mais estou aqui para aprender da verdadeira palavra de Deus. Existem falsos profetas, meus queridos. Jesus mais para frente vai falar disso. Existem pessoas que pegam um pouco da palavra, mistura com mentira para poder te ganhar. E Jesus fala isso. Mas vamos voltar aqui a você entender o que é uma paternidade. Você é filho de Deus. A partir do momento que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, desceu as águas, foi batizado, você morre para o mundo e nasce agora o quê? Para Cristo. Você agora sai de criatura para filho de Deus. Mas agora você precisa o quê? Caminhar, compreender como é viver uma vida, não segundo a sua vontade, mas segundo a vontade de Deus, o teu Pai. É simples, amado, para você poder entender. Nós nascemos de novo. Nós nascemos de novo. E sabe quando a gente nasce de novo? A gente tem que aprender o quê? A gente vai abrir os olhinhos, não é? A gente vai mexer as mãozinhas, os pezinhos. Depois, é como se fosse um bebê. A gente começa a virar para um lado, começa a virar para o outro, começa a engatinhar, começa a comer a comida sólida. Por enquanto, a gente está mamando ainda, leite materno. Com Deus é a mesma coisa, a mesma situação, não muda nada. Depois a gente começa a dar uns passinhos. E vocês compreendem isso? Isso é o caminhar de uma vida cristã. Isso é o caminhar da aprendizagem de Deus. Compreende? Eu acho que todos aqueles que estão assistindo, que têm filhos, vão lembrar, ou melhor, vão saber, que eu tenho meu filho hoje, tem 3 anos, Josué. Se eu der só leite para ele, ele gosta muito de chá. Se eu der só chá para ele, não vai sustentar ele. Ele precisa do que comer? Arroz, feijão, carne, salada. O leite materno, se eu desse só leite materno com 3 anos agora, eu estaria doente. Então nós, como filhos de Deus, nós temos que o quê? A cada dia comer cada vez mais da sua palavra. Por isso que Jesus fala assim, nem só de pão viverá um homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que ele quer dizer com isso? Que nós, para se permanecermos fortes e firmes na palavra de Deus, precisamos o quê? Alimentar o nosso espírito. Precisamos dar comida ao nosso espírito. E como a gente alimenta o nosso espírito? Através da palavra de Deus. Amém? Por isso que em Apocalipse fala, ora, aquele que está em pé, ore para que não caia. O orar quer dizer o quê? Buscar a presença de Deus. Estar na presença de Deus. E geralmente quando você ora, você medita na palavra. Você se alimenta da palavra. Porque é necessário, porque a partir do momento do dia que você não